Capítulo 5: Poder para expulsar demônios e curar. Marlon, um pastor amigo meu, estava fazendo uma conferência especial em uma cidade. Os membros daquela igreja tinham feito uma grande divulgação, dizendo que Deus iria fazer milagres durante o evento. Em uma das tardes, enquanto ele estava orando com os membros da igreja e se preparando para aquela noite, uma mulher chegou até a igreja. Vendo um diácono na porta, perguntou se o pastor que estava realizando a conferência estava no local. O diácono respondeu que sim, e ela, com uma voz muito estranha, disse: Eu vou matar o pastor. O diabo mandou eu vir aqui para mostrar o seu poder e matar esse homem. Pasmado, aquele diácono tentou impedir a mulher, mas ela escapou e entrou na igreja. Vendo o meu amigo, ela gritou: Eu vim aqui para matar, prepare-se para morrer agora. Marlon viu aquela mulher enlouquecida e ele correu na direção dela. Ele não correu. E ela foi na direção dele, mas ele não se assustou, pois ele sabia quem servia. É o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus, por qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando ela chegou bem perto dele, o Marlon teve tempo de dizer: Em nome de Jesus, você está derrotado e não vai poder agir aqui. A mulher deu um soco na direção da cabeça dele e ele ficou parado. Ele não reagiu. Quando o punho dela estava a poucos centímetros do seu rosto, foi bloqueado, como se tivesse ali uma parede invisível. Ela tentou novamente atacá-lo e mais uma vez ela foi impedida da mesma maneira. Isso a deixou mais doida ainda, e ela continuou tentando, com mais desespero, penetrar aquela parede invisível, porém sem conseguir. Após algum tempo, ela parou e disse: Que poder é esse? Ele respondeu: Eu sirvo a Jesus, e é no nome e no poder dele que você está sendo impedida agora. Em seguida, falou: Demônio, saia já dessa mulher no nome de Jesus e a deixe em paz. Naquele momento, sentiu uma presença saindo daquela mulher e ela foi liberta. Marlon dirigiu uma oração, ela abriu o coração, aceitou Jesus como seu Salvador e foi completamente transformada pelo poder de Deus em sua vida. Palavras de autoridade contra Satanás. Deus pode operar assim naquele dia, porque ao invés de tentar se proteger com as mãos naturais, Marlon se protegeu com a força de Jesus, que foi liberada através das palavras de fé que ele disse. Quando nós enfrentamos o inimigo, nós precisamos entender a tremenda força que há em liberar o poder de Deus através das palavras de autoridade contra o inimigo e os seus demônios. Jesus especialmente nos deu essa autoridade. Eu vejo isso claramente quando ele disse em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade que Jesus já nos deu e com ousadia e intrepidez, pois se quisermos ver Satanás ser posto em fuga, nós precisamos aplicá-la. E o que falamos tem uma influência muito grande nessa guerra travada contra o inimigo. O poder da palavra falada para curar. Um homem impressionou Jesus profundamente por entender de uma forma bem profunda esse princípio. Foi um centurião romano, imagine, ele era romano. Ele procurou Jesus para que curasse seu servo. Jesus logo se prontificou e acompanhou até a casa dele para ministrar a cura. Era o que todos os que solicitavam ajuda pediam: venha, Jesus. Uma visita pessoal, um toque nas suas mãos. Mas esse oficial romano, ele foi bem diferente dos outros, pois ele entendia algo que a grande maioria ainda não entende. O que era diferente nele? Ele entendia o poder da palavra falada para concretizar o milagre. Ele respondeu, ele respondeu à oferta de Jesus em ir à sua casa com a seguinte frase: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu criado vai ser salvo. Jesus ficou tão impressionado que disse que em todo Israel ele não havia encontrado uma pessoa com com aquele tamanho de fé. Por quê? Porque simplesmente aquele centurião entendia um princípio espiritual do poder da palavra falada para que Deus pudesse realizar o milagre. Volte a ler esse relato nos evangelhos, nas passagens que Jesus curou os enfermos e expulsou demônios. Você vai perceber algo fascinante.
O Senhor Jesus raramente orava para curar ou para expulsar. Ele simplesmente dizia as palavras e as pessoas eram curadas e libertas. Ele dava comandos. Com certeza Jesus orava e orava muito, mas quase sempre antes e depois da hora do milagre. Orava para ter comunhão com o Pai e para se preparar, mas era raro a hora que ele estava realizando curas e libertação e ele orava. Ele simplesmente ordenava e as coisas aconteciam. Disse que era e disse que era exemplo para nós, que nós poderíamos também fazer de forma igual e até maior tudo o que ele fez no seu ministério aqui na terra. Isso então significa que nós também devemos aprender a usar o poder do nome de Jesus para ordenar e ver as pessoas curadas e libertas. O poder da palavra falada para trazer libertação. Certa vez eu estava pregando em uma campanha numa tenda. À noite, no meio da mensagem, uma mulher endemoniada começou a gritar e causou uma grande comoção. Um obreiro correu em direção a ela, agarrou seus cabelos com as mãos e começou a puxá-la. Sacudiu a sua cabeça para lá e para cá enquanto orava a Deus para libertá-la. Mas nada aconteceu e a mulher continuou ali, manifestando a presença do inimigo. Eu senti meu coração que não era a hora de orar, mas de ordenar pela fé. Eu desci ali daquele palanque e cheguei perto dela. Ela estava rastejando no chão como se fosse uma cobra. Eu me ajoelhei bem perto e eu disse com autoridade: Em nome de Jesus, saia dessa mulher agora e a deixe em paz. Naquele exato instante, ela foi liberta e depois aceitou Jesus como Salvador, saindo dali transformada pelo poder de Deus. A libertação daquela mulher aconteceu na hora exata, pois há momentos para ordenar e outros para orar. Nós devemos recalcar as nossas vidas em oração. Regá-las elas sim, e isso é importante. Porém, existe uma hora correta de orar e uma hora correta de agir e ordenar com fé, invocando o nome de Jesus com autoridade, e isso vai trazer o milagre. O inimigo não tem o poder de fogo, o inimigo não tem poder de fogo ilimitado, como alguns pensam. Somente Deus tem esse poder ilimitado. Satanás é restrito e quantitativo. Ele tem apenas um número específico de demônios e um limite de coisas que pode fazer ao mesmo tempo. Então, qual é a sua estratégia? É a de concentrar o seu ataque em qualquer instante nos lugares que pode e em campos específicos. E o primeiro, onde consegue fazer mais estragos contra pessoas já enfraquecidas. E o segundo é atacar as pessoas que causam mais estragos contra um inimigo. Então, o que nós podemos fazer? Resistir ao diabo, sujeitar a Deus, e ele vai fugir de nós. É aplicar a palavra. O poder da palavra falada para ordenar aos demônios. Quando eu era adolescente, eu recebi o chamado de Deus para ingressar no ministério. Eu aceitei aquele chamado imperativo divino e comecei então a ministrar a palavra aos 15 anos, em cultos na praça, e com 16 eu já pregava nas igrejas. Como eu estava incomodando o inimigo, eu comecei a sofrer então alguns ataques. E ele não só atacava onde o ministério já era grande, onde já estava sendo incomodado, mas também com aqueles potenciais que poderiam importuná-lo no futuro. Às vezes eu ia dormir sentindo uma opressão enorme e até uma presença demoníaca no quarto. Era uma tentativa do diabo de tirar minha paz, me amedrontar, me intimidar. Eu senti essa estranha presença e eu comecei a temer que fosse me perturbar naquelas noites, imaginando ser acordado e vendo coisas horríveis bem diante de mim. E esse medo começou a me perturbar e perturbar o meu sono e eu comecei a não dormir direito. Isso continuou até que um dia, eu lendo a palavra de Deus, eu entendi de uma forma bem plena o poder que nós recebemos no nome de Jesus e exercemos essa autoridade sobre todo o mal. E eu ia obedecer. Na noite seguinte, no escuro do meu quarto, quando eu senti de novo aquela opressão, eu levantei a minha voz e disse: Demônios, eu descobri o poder que há no nome de Jesus contra vocês. E a partir de agora eu não irei mais dormir com medo e ser acordado vendo o mal. Eu tomo a autoridade que eu tenho contra vocês. E agora eu tiro e eu lanço fora todo medo.
Todo medo que quer chegar perto de mim, sai agora, porque eu sou ungido por Deus e não voltem nunca mais. Em nome de Jesus. Eu terminei de falar e eu senti instantaneamente eles saírem do meu quarto. Eu passei então a dormir tranquilamente e até hoje nunca mais eu temi essa presença, pois eu exerci com autoridade o nome de Jesus e eu ordenei que eles saíssem e fossem longe de mim. Comece a tomar posse dessa autoridade que você tem no nome de Jesus. Diga em voz alta as palavras de cura, de libertação e de vida. E você vai ver Deus fazendo milagres na sua vida como nunca antes. Mas lembre-se da exortação de Jesus, e ele nos disse assim, em Lucas 10:20: Mas não vos alegrei porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que Deus te abençoe.